Bom dia pessoal, tudo bem? Valk por aqui, quarta-feira, 8 de abril. Passando para falar sobre um tema importantíssimo que nós estamos enfrentando e que esse ano nós temos condições de solucionar. Estou falando de uma doença chamada bolsonarismo. Por que ele é uma doença? É uma doença na democracia, que atinge a democracia. Primeiro, surgiu em razão do crescimento do Jair Bolsonaro nas pesquisas lá atrás, à medida que ele fazia aqueles discursos de ódio, de machismo, de preconceito racial, de homofobia, todo tipo de preconceito contra as minorias políticas. No embate de 2014, 2016, a direita brasileira deu um golpe em Dilma Rousseff para tomar o governo, mas nesse embate enfraqueceu-se tanto por causa das suas fragilidades e abriu espaço para uma terceira força que veio do esgoto, chamada pela direita mesmo, para ajudar no processo da disputa do golpe de 2016. Então aquele grupo comandado por Aécio Neves, Centrão, Romero Jucá, outras pessoas influentes à época, principalmente com o PSDB à frente, ele fez um ataque frontal à democracia, derrubando a presidente Dilma de uma forma ilegítima, que não houve crime para nenhum impeachment, mas isso não importou. O Congresso passou por cima da Constituição, atropelou a Constituição brasileira e a Dilma, enfraquecida politicamente, foi derrubada facilmente pelas forças conservadoras. Porém, um desgaste violento também dessas forças que promoveram o impeachment, em razão do embate, favoreceu o surgimento de uma força que essa turma do impeachment buscou para ajudar a movimentar as ruas, e que veio do esgoto, do fascismo, do extremismo, do financiamento externo, da manipulação midiática. Então, quando chegou em 2018, que dentro de um processo de disputa, a direita brasileira promoveu todo tipo de abuso legal. Um deles foi prender o presidente Lula para que ele não pudesse participar da eleição. As forças conservadoras achavam que ia ter uma eleição tranquila em 2018 e se surpreendeu quando viu o crescimento do Jair Bolsonaro, que veio pela extrema-direita, arregimentando os votos exatamente nessa força que foi colocada nas ruas, que trouxeram, carregando ódio, preconceito, tudo que a extrema-direita tem para professar no seu discurso, principalmente os preconceitos raciais, o antipetismo, o ódio ao Lula, o ódio às forças progressistas, do desenvolvimento da ciência, a liberdade da mulher, a colocação do homem negro na situação igualitária como deve ser, a inserção cada vez mais importante das pessoas em relação à sua sexualidade, não importa qual, ou seja, o direito dos gays, das pessoas homoafetivas, de exercer o seu direito como preza e prega a Constituição. Então, a extrema-direita bolsonarista trouxe todo esse artefato, todo esse arsenal para a disputa eleitoral e arregimentou naquele enfraquecimento da luta
política que o PT sofreu, com o presidente preso, com um candidato que ainda não era muito bem conhecido, que é o Haddad, apesar de ter sido muito bem votado, mas ainda não era conhecido o suficiente para se eleger, mesmo assim, né, ficou em segundo lugar. Além dos eventos, né, que foi estrategicamente promovido pelo Bolsonaro para não participar dos debates contra o Haddad da televisão, não sei se vocês lembram, não teve nenhum debate contra o Haddad porque ele se sairia muito mal no enfrentamento com o Haddad em um debate. Então tudo isso foi uma série de eventos, ainda mais aquele da história da facada de Juiz de Fora, né? Tudo isso favoreceu a eleição do Bolsonaro. E o governo Bolsonaro foi tudo aquilo que a gente viu, né? Porém, mesmo sendo derrotado na eleição de 2022, o Bolsonaro sedimentou uma leva de seguidores que se achou na sua ideologia política uma pequena parte da população que tem mesmo esse pensamento retrógrado como o Bolsonaro. Mas isso é uma minoria. A maioria conservadora fica com o Bolsonaro por não ter opção de liderança pela direita. Mas o que acontece com esse bolsonarismo que tenta sobreviver após a prisão do Bolsonaro pelos crimes que cometeu no 8 de janeiro? Tenta-se garantir, manter o seu capital político na mão do Bolsonaro através do seu filho, o Flávio Bolsonaro, que pratica igual ou pior as mesmas coisas que o pai praticava. Subserviência aos Estados Unidos, prometendo entregar as riquezas para o país, envolvimento com tudo quanto é tipo de desmando do Rio de Janeiro. A mídia está cheia de notícias sobre o comportamento do Flávio Bolsonaro aqui na política do Rio de Janeiro, todas as denúncias que ele tem. E o pior de tudo, né? Ele é um representante do Trump no Brasil, porque ele ainda pré-candidato foi para os Estados Unidos prometer entregar o Brasil para os Estados Unidos, as nossas riquezas, nossas terras raras. Ou seja, a hipótese de eleger Flávio Bolsonaro é uma hipótese de eleger um traidor da pátria brasileira como presidente do Brasil. Ou seja, o presidente do Brasil seria um representante do Trump aqui no Brasil, representante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos botaria a mão nas riquezas brasileiras na hora que quisesse, tendo um cara como o Flávio Bolsonaro como presidente. Então, só por si só, isso já é terrível. Porque você não nega, no contexto da democracia, o direito das forças políticas disputarem a eleição, e quem melhor conseguir convencer os eleitores se elege, governa e depois vai para outra eleição. Esse é um processo democrático. Mas a hipótese de um traidor da pátria, um traidor do Brasil, o irmão Eduardo Bolsonaro já faz isso, né? Precisa, inclusive, ser julgado e responder pelos seus crimes, que ele está sendo acusado de traidor do Brasil, porque ele trabalhou, claramente, ele mesmo falou, junto ao governo dos Estados Unidos, para impor ao Brasil taxas, sobretaxas, todo tipo de penalização a autoridades brasileiras, inclusive, ministro do Supremo e outras autoridades, no sentido de prejudicar o Brasil nas suas relações internacionais, nas suas relações com os Estados Unidos. Prejudicar sua própria pátria em favor dos Estados Unidos pelo projeto deles de família, da família Bolsonaro. E o Flávio segue o mesmo caminho, né? A gente tem a opção de querer, de se colocar
em análise, inclusive, para poder imaginar como é que pode alguém que se propõe traidor do Brasil, traidor da sua própria pátria, ser candidato a presidente do Brasil e já desde saída, na pré-candidatura, dizer que vai entregar as riquezas do país a outra nação. Essa é a proposta do Flávio Bolsonaro. Então a gente tem a chance de curar essa doença que é o bolsonarismo, primeiro esperando que os catarinenses tenham a capacidade e o discernimento de impedir que o Carluxo seja eleito senador em Santa Catarina, porque é fazer os catarinenses de idiotas, né? O cara simplesmente sai daqui do Rio de Janeiro, vai lá e se candidata porque acha que eu chego aqui, qualquer um que disser que é representante do Bolsonaro se elege. Isso é um absurdo. Santa Catarina tem as suas forças políticas organizadas, pode não ser a melhor, e eu acho que não é, mas isso não significa que vai se submeter aos ditames do bolsonarismo, chega lá e trata eles como idiotas. Isso não tem cabimento. Já é um absurdo o 04, que é uma figura estrambólica, ter sido eleito vereador lá em Balneário Camboriú, né? Esse candidato a deputado, inclusive, esse ano. Eu espero que os bolsonaristas não o elejam. Porém, eu não tenho minhas dúvidas, eu acho que vão eleger. Agora, como é que é o nome da criatura? O Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro, se eleger senador por Santa Catarina, é uma humilhação para mim, para o estado de Santa Catarina. A falta de respeito que é para o estado de Santa Catarina. E com relação ao Flávio, candidato a presidente do Brasil, eu sequer admito que o eleitorado brasileiro aceite eleger um traidor. Eu acho que vão ter outros candidatos da direita, natural, né? Natural, em disputa, né? Mas uma candidatura de Flávio Bolsonaro, na minha opinião, já sai derrotada. Porque seria um absurdo imaginar que grande parte dos brasileiros, tirando aqueles mais insensatos, que só vê a política através do ódio, do antipetismo, tirando esses, eu não imagino, mesmo as pessoas mais conservadoras, aquelas que prezam o seu país, que pensam o seu país na sua forma, mas pensa o seu país como uma nação soberana, vá votar numa criatura como o Flávio Bolsonaro, que de saída promete entregar o Brasil para outra nação dos Estados Unidos, promete trair o Brasil. Fora todo o currículo que Flávio Bolsonaro tem, né? Então é isso, gente. Eu acho que 2026 é o começo do tratamento dessa doença que é o bolsonarismo, que o Brasil precisa voltar na sua normalidade de travar a sua política entre progressistas, conservadores, liberais, enfim, que é o normal em qualquer nação e que vai perdurar. Mas esse tipo de comportamento que representa a família Bolsonaro, que só pensa em si próprio e traduz isso num discurso de ódio, porque na verdade nem religiosos eles são, usam a fé das pessoas, usam qualquer coisa para se eleger. Eu penso que esse tipo de movimento da família Bolsonaro começa a ter fim agora em 2026. É o que eu penso. Ele vai perdurar por um tempo, né? Foi construído um capital político, ele vai se desgastar até desaparecer. Vai ficar incipiente, não chegar a desaparecer. Mas esse ano é o começo do fim dessa doença da democracia brasileira chamada bolsonarismo. Essa é a minha opinião. Um abraço.